Salve galera, aqui é o professor Rafael. Fiquei um pouquinho distante aí. Prova, semana de prova. Muito trabalho para corrigir, muito TCC para avaliar. Tava participando de uns eventos aí também. Correria, correria. É o seguinte, hoje eu vim falar, né? Resolvi, tive que falar algumas coisas, coçam a garganta e você tem que colocar para fora, senão você passa mal. E é o seguinte, a Luísa Sonza, ela teve aqui, né, artista, esse final de semana. E aí depois ela foi entrevistada por um influencer local, não sei em qual local do mundo ele está, mas foi entrevistada por um influencer local e ela perguntou o que era um beiradeiro, né? O que é um beiradeiro, e ele disse que é uma pessoa lerda e tal. Bem, eu não decorei o nome, e não é por desdenhar da pessoa, né? Quem é meu amigo, até mesmo quem é colega meu, sabe que eu tenho dificuldade para decorar nomes, ainda mais nomes tão rápidos assim, né? Que eu não tenho uma utilização deste nome. Enfim, eu não decorei o nome dele, mas eu tenho alguns pontos a falar sobre isso, né? Primeiro ponto falando da questão familiar, né? A minha família, ela é uma das famílias fundantes de Rondônia, então assim, meus pais são nascidos em Rondônia, né? Quem aí é daqui sabe que isso é uma raridade, né? A maioria da minha geração, dos pais da minha geração, nasceram em outros lugares e vieram para Porto Velho, né? E eu via o meu pai, os meus tios, utilizando esse pensamento de que o beiradeiro é uma pessoa lerda, né? Isso tem muito a ver com o próprio lerda, ultrapassada, algo que a gente pode associar entre o civilizado e o não civilizado, né? Como diz o Samuel Pessoa aí da Beiradelia, né? Uma questão do colonizador e do colonizado. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E o meu pai e os meus tios falavam isso, né? Falavam isso por quê? Porque a cultura nossa era influenciada pelo que vinha de fora, né? Então tudo que era daqui, que nascia na beira do rio, que crescia na beira do rio, não era bem visto, era uma pessoa sem estudo, né? Porque quem estudava vinha de fora. Rondônia não tinha universidade, né? Não era nem um estado, era um território. Então tudo isso formou esse imaginário em torno da palavra beiradeiro. Tá, mas nós estamos falando de um cara que é um influenciador digital é um jovem de 2022. O meu pai foi jovem em 1980, né? Então nós temos que pensar que essas categorias elas deveriam ter se transformado, né? E quando a gente pensa que tem hoje jovem defendendo ideias ultrapassadas, ideias preconceituosas, né? Não só essa, como outras, a gente fica espantado. Mas agora, quando a gente fala de uma situação que é nossa aqui, que é de Rondônia, daqui da região norte, nós ficamos ainda. Chega muito mais perto a situação, né? Você fala de outras ideias que estão um pouco mais longe, em outras regiões. Quando vem para a nossa, a gente chega à conclusão que, tem gente em 2022 repetindo conceitos de 1980, 1970, né? Então, assim, o beiradeiro tem essa categoria antigamente negativa. Entretanto, agora sim vou entrar na questão do vídeo da beiraderia, né? Tem um movimento quilomboclada, beiraderia, outras manifestações, né? Tem um movimento e eu até participei da organização dos primeiros manifestos beiradeiros, né? Então, assim, dos movimentos, dos festivais, né? Fui como organizador, né? Eu era hold de uma banda, né? Um dos meus amigos tocava numa banda, eu ia junto com a banda para beber cachaça, eu era um molecão. E aí eu vi de forma embrionária e os moleques levaram em frente, né? E hoje em dia a palavra beiradeiro, né? Eu não sei se esse influenciador vai estar vendo, não sei quem vai estar vendo, mas que se é de Rondônia ou não. Mas essa palavra beiradeira, ela foi tomada como uma categoria positiva, uma subversão simbólica, né? Igual, por exemplo, vou usar aqui outros movimentos sociais, tá? A palavra, vou falar para efeitos didáticos, tá? A palavra niga, por exemplo, nos Estados Unidos, os negros utilizam
às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa, uns com os outros, mas um não negro, um branco, não pode usar essa palavra porque é uma categoria pejorativa, né? Entre a comunidade LGBT, alguns grupos usam a palavra gay, né? Justamente se pegando dessa, uma palavra que antigamente era utilizada de forma pejorativa, para fazer uma utilização positiva dentro da comunidade, né? Então eu, que sou heterossexual, não posso ficar falando as gay, não posso, né? Mais uma vez, estou falando aqui por efeitos didáticos, para ensinar. Então eu não posso ficar falando isso, assim como eu não posso ficar falando niga lá nos Estados Unidos ou qualquer outra palavra sem ter esse lugar social de fala, né? E um outro exemplo também é o cocar entre os indígenas, né? Não é uma palavra, mas é um símbolo, né? Que uma vez eu estava num evento, num lugar, e chegou uma pessoa e meteu a mão e colocou o cocar na cabeça, né? E tinha uma indígena lá e ela pegou e falou assim, ó, você não mete a mão naquilo que você não conhece, que não é seu. Você não sabe o que isso representa, né? Então, essas coisas elas são utilizadas pelos grupos sociais por maneiras diferentes. Muitas das vezes como uma subversão. A palavra beiradeiro, ela também está seguindo esse caminho histórico, né? No sentido de que ela era utilizada para dizer, ó, as pessoas que são de Rondônia, que são mistura de indígenas, que nasceram na beira do rio, são pessoas lesas, lerdas, como disse o influenciador, né? E hoje existem vários intelectuais, né? Mais uma vez, pessoal da Quilombocada, do Beiradelia, Malcriados, dentre outros, Renato Gomes, dentre outros intelectuais aí, né? De várias áreas, né? Tem utilizado essa palavra como uma forma de orgulho de pertencimento. Tá? Eu sou beiradeiro sim, porque eu sei de onde eu vim, utilizando as palavras do Samuel Pessoa. Eu não sou colonizado, né? Como eu falo em sala de aula, o colonizador não plantou uma bandeira na minha cabeça e eu presto saudação para ela. A minha cabeça é minha, né? Então a mesma coisa, a mesma linha de pensamento. Então o beiradeiro, ele não deveria ser mais para um jovem que está em Rondônia, independente se você não é de Rondônia. Você está em Rondônia, você está aparentemente no ciclo cultural de Rondônia, né? Você está convivendo com rondonienses, você está convivendo com beiradeiros. Então você deveria, no mínimo, procurar saber, né? Essa inocência pressuposta, né? Ela não existe, né? Então, assim, como também disse o Samuel, né? Então, caro influenciador, se você assistir, se você não assistir, realmente, eu não estou me importando. Mas eu espero que alguém que seja do seu círculo fale isso para você. Que nós somos beiradeiros, né? Eu escrevi na apresentação, agradecimento da minha tese, que eu vim de família de pessoas que migraram. Na primeira migração lá, meu pai é da década de 60, então mais ou menos década de 1940, né, 1930, 1940, veio uma parte da minha família para cá, né? Então, logo seguido, depois de alguns anos, meu pai nasceu, e aí depois eu nasci aqui também. E a outra parte da minha família veio já numa segunda geração de imigrantes nordestinos, né? Minha família, par de pai, veio do Sergipe, ali da Paraíba, parou no Pará, desceu para Amazonas e chegou em Rondônia. E a minha família nordestina, par de mãe, veio do Ceará direto para cá, para Rondônia. Então, assim, esse movimento de descoberta minha enquanto beiradeiro, né? E a minha cabeça, ela é, assim, dividida entre pensamentos de fora daqui, né? Eu estudei ciências sociais, então eu li, galera, os franceses, os alemães, os ingleses, eu li literatura do mundo inteiro, né? Mas nada disso, nenhuma leitura dessa vai substituir que eu fui criado dentro do Rio, né? De Igarapé, que eu fui chamado de piaba quando eu era criança, que eu sabia atirar com a zagaia, que meu pai sabia atirar como ninguém, meu avô era caçador, ele tinha o salário dele, mas ele caçava no final de semana no mato para poder alimentar os 7 filhos que ele tinha, né?
Então nada disso, nenhum livro que a gente faça, nenhuma música que a gente escute, nada que a gente escreva, nenhum título que a gente tenha deveria substituir esse pertencimento do lugar que nós viemos, né? E aí, isso o Samuel falou, e eu coloquei lá meus agradecimentos, que infelizmente uma parte da minha família tem esquecido de onde veio, né? E aí, cara influenciador e quem está me assistindo, o beiradeiro, você não precisa se assumir beiradeiro, mas você precisa pelo menos reconhecer que existe uma parte da sociedade que está utilizando essa categoria como forma de subverter uma lógica de que quem nasce em Rondônia, de quem cresce em Rondônia, que aqui só tem índio, e seria até bom se tivesse, né? Só tivesse, ou tivesse os mais indígenas nas relações de poder, né? E até uso a palavra indígena como uma categoria negativa, que aqui só tem onça, que aqui não tem internet, que aqui não tem nada, como se isso fosse um parâmetro único de desenvolvimento, né? Então, nós podemos ter uma arte beiradeira, uma cultura beiradeira, uma ciência beiradeira que é produzida aqui por nós, e não apenas para nós, mas para o mundo inteiro, tá? Então, quando a Luísa Sonza vem aqui, próxima vez que ela vier, né, que se alguém puder falar com ela, fale assim, ó, o beiradeiro é o cara que nasceu na beira do rio, e todo mundo que nasce em Porto Velho nasceu na beira do rio, ele reconhecendo ou não. Ele reconhecendo aos 25 anos ou ele reconhecendo desde quando ele nasceu. Então é isso, pessoal. Falei um pouco de teoria, né, mas foi mais um desabafo mesmo. E recentemente eu peguei meu diploma do doutorado, né? Fiquei muito emocionado de ir na Universidade Federal de Rondônia, onde eu fiz minha graduação, meu mestrado e doutorado, e eu pretendo gravar um vídeo falando sobre isso, um vídeo mais intimista, podemos assim dizer, onde eu possa conversar com vocês, falar um pouco de tudo aquilo que eu pensei, né? Que eu possa motivar as pessoas, motivar os outros beiradeiros, as outras pessoas de Rondônia e de outros lugares, e dizer como é a universidade, como foi essa trilha. Claro, reconheço todos os meus privilégios de vir da classe média, de ter os privilégios da branquitude, e dizer também das pessoas que não tinham esses privilégios e trilharam o mesmo caminho que eu e até estão melhores do que eu, e eu fico muito feliz com isso, né? Fico muito, muito feliz com isso, tá? Então é isso, tá? Muito obrigado. E quem são os beiradeiros? O que é um beiradeiro, né? O beiradeiro, ele é um grande compositor, ele é um grande músico, né? É um grande professor, é um grande poeta, é um cara que analisa os peixes e os rios, é a professora que está lá na comunidade indígena, o ribeirinho, somos todos nós, tá? Somos grandes empresários, né? Então, todas essas categorias que eu falei aqui, eu lembrei de grandes amigos meus, tá? E é isso. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima.